Polícia Civil elucida caso que resultou na morte de pai e filho na cidade de Tururu, no Ceará. A criança tinha apenas 4 anos de idade. Esse é mais um caso trágico registrado no país em 2025. Segundo as informações da polícia, os assassinatos de Lucas Pires Alves, de 25 anos, e Leonardo de Souza Pires, de 4 anos, pai e filho, respectivamente, que haviam desaparecido no último dia 29 de janeiro e cujos corpos foram encontrados no último dia 13 de março, na zona rural de Uruburetama, interior do Ceará, foram motivados por questões financeiras. O acusado estaria devendo certa quantia em dinheiro para a vítima. Quem são os acusados? Os suspeitos, que já estão presos, foram identificados como Edson Moreira Mesquita, de 29 anos, e Eugênio Mesquita Moreira, de 28 anos. Os dois são irmãos e trabalhavam como caseiros em propriedades rurais naquela região. Para a polícia, Edson é apontado como o executor do crime. Já Eugênio teria ajudado na ocultação dos cadáveres. Ainda conforme a polícia, Eugênio confessou o crime, mas afirmou que o irmão o enganou. Qual a relação dos acusados com as vítimas? Lucas Pereira possuía alguns animais e, como residia na cidade de Tururu, havia feito uma negociação com Edson, o assassino, para que ele cuidasse desses respectivos animais para engorda. Essa era uma das atividades de Lucas. Comprava os animais para revendê-los por um preço com margem de lucro. Segundo o delegado Ronivaldo de Oliveira, que é responsável pela Delegacia Regional de Itapipoca, unidade que investiga o caso, Edson, o assassino, estava com problemas financeiros após contrair dívidas com várias pessoas. Lucas, a vítima, foi uma dessas pessoas. Como o crime aconteceu? Conforme a companheira de Lucas, no dia 29 de janeiro, ele havia saído de moto com o filho para cortar o cabelo, comprar material escolar, entre outras atividades. Os dois, porém, acabaram indo para a fazenda onde Edson trabalhava, onde, conforme as investigações, o crime foi registrado. Para o delegado, Lucas pode ter cobrado Edson de maneira mais veemente, o que pode ter desencadeado o crime. Além disso, quando foi morto, Lucas estava transportando uma quantia entre 12 e 15 mil reais em espécie, dinheiro que seria usado para a compra de uma casa. Esse valor ainda não foi encontrado, e também pode ter sido o fator a motivar o crime. Eugênio afirma ter sido enganado pelo irmão. Em seu depoimento, Eugênio Mesquita disse que Edson pediu ajuda para ocultar os corpos, após afirmar que as vítimas haviam morrido acidentalmente. Edson teria dito temer que a família de Lucas e Leonardo, ou mesmo a polícia, desconfiassem que havia sido ele o responsável pelas mortes. A partir daí, os dois levaram os corpos até outra propriedade para a ocultação. Eugênio indicou aos investigadores o local onde as vítimas foram enterradas em cova rasa. Os corpos foram localizados ainda na noite dessa quinta-feira, 13, em uma área de mata fechada na localidade de Sítio São Severino. O suspeito nega o crime. Edson nega envolvimento com o crime. Conforme o delegado, o suspeito chegou a dizer que viu quando pai e filho deixaram a fazenda na moto em que trafegavam. Ronivaldo de Oliveira, porém, diz que Edson coagiu uma testemunha a dizer que também viu as vítimas deixarem o local com vida. Esse mesmo depoente depois confessou ter prestado testemunho falso. O delegado ainda afirma que a Polícia Civil já havia delimitado a região da fazenda como o local do desaparecimento das vítimas. Como o caso foi desvendado, os investigadores chegaram a procurar áreas nas quais os dois poderiam ter se acidentado, mas a partir de um trabalho de campo que contou com análise de imagens de câmeras de vigilância e com colaboradores, a polícia conseguiu identificar que pai e filho não haviam saído da fazenda. Outras pessoas chegaram a ser tratadas como suspeitas de envolvimento no duplo assassinato, mas Ronivaldo de Oliveira afirma que as investigações concluíram que apenas os irmãos participaram do crime. Contra eles, foi cumprido mandado de prisão temporária, válido por 30 dias, mas a tendência é de que a prisão preventiva seja decretada e eles aguardem presos pelo julgamento.